Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, não se esqueça da loja assombrada e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ok? Tá tudo certinho aqui? Tudo certinho. Pessoal, vamos pro primeiro relato de hoje. Já fiz cabelo, gente, não tá coisado aqui. Mas não estou mais com branco agora, por enquanto, por um tempinho, né? Ai, que alívio. Vamos lá, mas vamos pro relato de hoje, que é este daqui. O fantasma da névoa do rio. Esse é o primeiro relato de hoje. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu fiquei muito feliz quando vi o meu relato sendo lido por você, então já fui mandar outro relato. Este daqui não aconteceu comigo, mas com um amigo meu de confiança. E da forma como contou o fato, eu acredito em sua veracidade. Bom, algum tempo atrás, esse amigo disse que foi até o seu rancho, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, para podar o mato que estava alto lá. Pois ele iria dar uma festa no local e gostaria de deixar tudo preparadinho. Foram ele e mais 2 amigos. Planejaram ir de manhã e voltar logo depois do almoço, mas inesperadamente uma forte chuva caiu. Foi no sábado, dia 28 de junho de 2009. Isso que aconteceu. O que os impossibilitou de saírem, devido ao barro e ao fato do carro estar com o tanque cheio, influenciou muito para que o veículo atolasse. Bom, o local é muito bom, com camas, televisor na sala, antena parabólica e fogão a gás. Mas como não havia comida para toda a noite, eles decidiram, ou para todas as noites, para toda a noite, não sei, eles decidiram ir até uma cidadezinha próxima para comprar alguma coisa para um churrasco. Não ia ter comida para noite, eu acho. Então decidiram ir até uma cidade próxima para comprar algo para o churrasco. Para facilitar a ida, resolveram descer o rio de canoa, em um trecho de uns 500 metros no máximo, onde de lá até a cidade seria mais fácil chegar a pé. Foram de canoa, com um motor de popa. Já no retorno, por volta de umas 10h30 da noite, depois de ficarem na cidade esperando a última pancada de chuva passar, eles voltaram para as margens do rio, onde a canoa encontrava-se. Subiram na canoa e ligaram o motor. Mas, para terminar, a maré de azar, a gasolina estava por um fio de acabar. Então, como era perto, eles só pegaram um impulso e foram guiando o barco com os remos. Estava muito frio naquele sábado, então todos queriam remar um pouco para esquentar. Quando foram trocar os remos, um dos amigos o tirou da água para entregar para os 2 que estavam na traseira da canoa, e foi quando eles ouviram um barulho na água, como se alguém estivesse nadando. Então logo imaginaram que para entrar na água com aquele frio só podia ser um animal. Talvez uma capivara, que é um animal muito comum ali na região. Estavam tranquilos, pois o som era bem natural. E como a região tem muitos pescadores, podia ser até mesmo algum que se aventurou a entrar na água fria para arrumar as redes. Mas essa tranquilidade logo passou. Já avistando as luzes do rancho de onde saíram, quando quase chegando já, o som na água começou a se misturar com os de uma pessoa respirando ofegante e com o ar assim de desespero, sabe? Por um instante, eles até acharam que poderia ser o barulho de peixes presos na rede, mas o som forte de respiração só aumentava a impressão de que não era algo tão natural assim. Gritavam e balançavam as lanternas para ver se não era alguém afogando, né? Puseram os remos na água para o caso de ser alguém em apuros, né? Para que pudessem agarrar o remo para se salvar. A cada segundo, o som era mais próximo e mais forte. Logo, o desespero começou a tomar conta dos 3 dentro da canoa, pois embora o som fosse forte, a água estava muito calma. Então, sem esperar,
sem esperar, saindo na neblina que cobria a margem, ou saindo da neblina que cobria a margem, eles viram a figura fantasmagórica de uma pessoa. Era um homem branco, mas branco como uma folha de papel. Mas o pior ainda estava por vir, pois quando a neblina que envolvia aquele ser se dissipou, eles perceberam que era algo assim, sem palavras. O homem estava sobre a água e, para deixar tudo pior, era possível ver nitidamente que ele flutuava sobre a água, mas sem as pernas. Apenas o seu tronco e os seus braços eram visíveis. E pela distância em relação à água, viram que o homem não tinha pernas. E para dar o toque final, aquele ser estava de olhos fechados, com a cabeça caída para o lado. E quando ele abriu os olhos, naquele momento todos gritaram e rezaram, pois os olhos do homem eram brancos, assim como o seu corpo. Um deles até vomitou dentro da canoa, pois não tinha coragem de pôr a cabeça para fora da canoa. Ele vomitou dentro, porque não tinha nem coragem de pôr a cabeça para fora. Aquele espectro os olhou por alguns segundos e simplesmente sumiu, atrás da neblina que o envolveu. Os três, tomados pelo total desespero, começaram a remar como podiam, menos com as mãos, pois naquele momento a água era o último lugar com o que eles queriam contato. Com muito custo, alcançaram a margem. Tiraram forças de onde não tinham para conseguir desatolar o carro, além de esvaziar parcialmente o tanque, e saíram de lá às pressas. Meu amigo garantiu que depois desse fato não vai mais ter festa no seu rancho, ou não ia mais, né, ter festa no seu rancho. E se encontrar um preço razoável, vai trocar o rancho por uma casa na cidade. O que seria aquela criatura? Seria a alma de alguém pedindo socorro para ser salva? Ou seria uma outra criatura do além, procurando uma possível vítima naquele local isolado, tarde da noite? Obrigado por ler esse relato, obrigado e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. E assim, eu não acho que seja algo maléfico procurando uma vítima, mas sim uma vítima de algo. Talvez essa pessoa tenha, eu não sei se talvez morrido de morte natural ali ou não. Para ela ainda tá ali, tá numa condição meio assustadora. Será que foi perdido o corpo dessa pessoa nesse rio e ninguém nunca achou? E ela ainda tá lá e às vezes não fica em paz? Por quanto tempo? Por que não aparecia as pernas? Só porque não conseguiu materializar? Ou de repente tem alguma coisa a ver com a morte dessa pessoa? Ah, não sei, pessoal. Mas imagino o quão aterrorizante foi essa visão para eles. Imagina você de noite, aí 10, 11 horas, sei lá, quase meia-noite, no rio escuro, uma neblina, escutar um negócio desse e depois ver um negócio desse na sua frente. Meu Deus. Tenso. Próximo relato. 12 anos e coincidência de uma continuação. Não entendi muito o título, mas vamos ver do que se trata. Olá, amigos e equipe assombrada. Eu sou o fulano, neto de quem me pediu para enviar o relato 12 anos. O nome do outro relato era 12 anos, é isso? Bom, vamos ver. Primeiramente, Ana, eu quero agradecer a você como conta os nossos relatos. Você nos faz entrar dentro da história. Você e o Matheus são maravilhosos. Muito obrigada. É um moço que nos conta. Sem mais, para quem não viu o relato 12 anos, conta a história de um amor além da morte. Eu vou deixar a critério de vocês ver ou não, e quem já viu sabe da história. Bom, nesse caso, eu vou deixar aqui nos cards, então, o relato 12 anos. Quando eu falo que eu vou deixar nos cards, às vezes o relato não tá num vídeo só para ele.
Às vezes ele tá dentro de um tipo ao vivo estendido, de uma coletânea, mas aí se tiver, vocês vão lá e procura que ele vai estar lá na minutagem, tá bom? Mas eu vou tentar deixar aqui nos cards para vocês. Mas hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, está fazendo 3 dias que o meu querido avô fulano nos deixou. Nossa, sinto muito meus sentimentos. Isso mesmo, assombrados, o meu coração está em pedaços. O meu avô fulano perdeu a batalha contra o câncer. Mas Deus sabe o que faz. Ele ouviu o relato, se debulhou em lágrimas. Foi lindo. Ele ouviu 123.456 vezes, nem sei quantas vezes ele viu. E ele amou Ana. Como contado no relato, apenas eu sabia, e ele me pediu para escrever para vocês. E assim eu fiz. Ele ficou tão feliz que até eu me emocionei. Parecia que isso estava preso dentro dele, e graças a Deus deu tempo de contar. Ele foi internado 2 dias após ouvir. Ele foi internado 2 dias após ouvir o relato. Meu lindo avô estava sofrendo muito. Já lutava contra essa doença há 4 anos. Ele descansou. Na minha última visita a ele já quase nem falava, apenas ouvia. E de seus olhos caíam lágrimas. E ele apontava para o celular, isso mesmo, ele queria ouvir o relato. Ouviu por mais 3 vezes. Eu guardei o meu celular e dei o meu último abraço no meu velhinho. E ele sorriu. E naquela mesma noite ele se foi. Aqui não tem nada de sobrenatural, Ana. Não, aqui não tem nada de sobrenatural, meus amigos. Mas, sinceramente, eu espero que ele encontre a Melissa. Encontre paz. E o resto só Deus sabe. Obrigada, Ana, mais uma vez. Mas senti vontade de vir aqui para encerrar essa linda história de amor. Porque do outro lado, a gente não sabe, né? Enfim, muito grato a vocês. Nossa, logo eu volto aqui para contar o relato da bruxa de Resende. Vocês vão gostar. Desculpe algum erro, Ana, ainda estou um pouco abalado. Gratidão sempre, um abraço do fulano. Um beijo para você, muito obrigada. Eu preciso ver agora o relato também aqui. Eu vou deixar aqui nos cards e também vou relembrar aí a respeito do relato. Mas fico feliz que tenha sido bom e que ele tenha ficado feliz em ouvir a história dele contada. Isso é muito bom, sabe? Eu acho isso muito importante, muito interessante você conseguir eternizar, de certa forma, a história de alguém, não é? E assim eu falo, vocês, todo mundo tem história, né? Tem umas histórias tão interessantes para não ser contada. Então é muito interessante que essas histórias sejam divididas, não é? E é uma forma de alívio para muita gente também, né? Poder colocar isso para fora. Muitas pessoas falam isso aqui. Foi um alívio poder contar para tanta gente. Bom, assim, sinto muito, né? Por ele, mas ao mesmo tempo fico feliz que ele tenha ficado feliz e que tenha sido bom. Bom, então vamos agora pro próximo relato, que é este. Relato sobre feitiço. Na verdade o título é Será que fizeram feitiço pra nós? Vamos ver. Deixa eu só dar uma pausinha aqui que eu vou abrir pra Roliça, porque vocês conhecem a Roliça. Ela está dentro, ela quer sair. Ela está fora, ela quer entrar. Ela entra, ela quer sair. Ela está fora, ela quer entrar. E é assim o ciclo. Espera um pouquinho. Rolicinha de Jesus. Pronto, agora sim vamos ao relato. Não haverá nomes no relato, ok. Bom, em 2022, o meu marido comprou um doblô, equipado com um kit para fazer lanches para vender. Ok. Nós colocamos o carro no portão de entrada da casa da minha mãe e abrimos todos os dias, até que fizemos algum lucro, o suficiente para passar a semana, visto que nós dois estávamos desempregados. Passados uns 6 meses, já com alguns clientes fixos,
resolvemos comprar um trailer, não muito grande. As vendas haviam aumentado e eu precisava de espaço para fazer os lanches. Eu cozinhava e o meu marido recebia o dinheiro. Eu me arrependo até hoje de trocar o carro no trailer. Ah, se eu soubesse. Bom, logo que compramos o trailer, começou a ter muita briga na família. Estava acontecendo muita intriga. Meu pai agia de maneira muito tosca comigo. Minha mãe estava bebendo demais, o que por muitas vezes acabava por atrapalhar quem estava comendo os lanches ali. Eu perdi muito cliente por causa dela. Tive uma infecção muito forte de ouvido, a ponto de sangrar, com uma febre que passava dos 40 graus. Os antibióticos que haviam me receitado não fizeram efeito e acabei ficando muito debilitada, não podendo vender os meus lanches por quase um mês. Nesse ponto eu já havia desanimado, mas após ficar boa, nós voltamos a abrir o trailer, que já não tinha mais, aquela freguesia. Era um ou outro que vinha. E assim, juntando o lucro da semana, dava ali os seus R$200, que já era uma ajuda. Um belo dia, resolvemos abrir umas 5 da tarde para tentar chamar um movimento novamente. Chegando lá, tinha uma pomba branca, daquelas de igreja, morta, na porta de entrada do trailer. Eu estranhei, mas abrimos do mesmo jeito. E aquele foi o primeiro dia que eu não vendi absolutamente nada. E assim foi aquela semana toda. 0 vendas a semana toda. Coloquei trufas caseiras, aquelas de chocolate, e mais alguns lanches diferentes que até chamou a atenção, e fizemos algumas vendas, mas não era mais a mesma coisa. O lucro que eu tirava em uma semana quando vendia no carro, eu não tirei em um mês de venda naquele trailer. E assim eu fui desanimando demais. Um desânimo que eu não consegui explicar. Nem da cama eu queria sair. Numa noite, após não vender nada, eu sentei numa das mesas para fumar um cigarro. Naquela época eu já estava esgotada. Coisa que eu havia parado de fazer. Sim, eu já não fumava fazia 2 meses. Meu marido também acendeu um cigarro e foi fumar lá na calçada, quando de repente ele me grita: "Fulana, sai daí agora!" E assim eu fiz, Quase engoli o cigarro com o susto que eu tomei, mas eu saí correndo. Meu marido então correu no trailer e pegou uma barra de ferro que a gente tinha ali para proteção, caso alguém tentasse roubar a gente, E bateu com a barra em algo ali no chão. Quando me virei, havia ali uma cobra pequena. Eu não sei qual é, mas um senhor que passava na rua disse que era venenosa. Meu marido disse que quando ele se virou para falar comigo, ele viu aquele bicho chegando perto do meu pé e tentando subir pela minha calça, e que a reação dele foi só falar para eu sair. Após matar a cobrinha, nós fechamos o trailer e fomos embora. Com aquela sensação estranha, sabe? Uma falta de vontade de abrir o trailer novamente. Chegamos em casa e eu disse para o meu marido que eu não abriria mais. E assim fizemos. Vendemos o trailer. Vendemos o carro e, apesar de muita tristeza, fomos seguindo a nossa vida. Será que foi inveja, feitiço ou só coincidência? Fica aqui a minha dúvida. Um abraço e gratidão pelo espaço. Um beijo para você, muito obrigada. É muito difícil dizer, Assim, baseado apenas nisso. Se foi, se não foi, Tudo pode ser. Mas se você desconfia de alguma coisa, de repente procurar em algum lugar sério, sempre friso aqui, tenta achar um lugar, dá uma pesquisada, vê o que eles fazem lá dentro, vê se eles cobram, se é por caridade, se faz coisa que se mexe no livre-arbítrio de outra pessoa, sabe? Vai pegando a índole por aí, mais ou menos, do local, sei lá, pra ir num lugar sério, num lugar de gente que realmente quer ajudar, e não, enfim. Mas, de repente, para saber se tem alguma coisa travancando, se alguém fez, ou se
de repente, né, fazer aí umas orações, uma limpeza, uma abertura de caminho, não sei, né? Depende da crença de cada um, ou, né, fazer aí uma sequência de orações, né? A gente não sabe. Mas de repente pode ser sim um bloqueio espiritual, ou não, é difícil dizer. Mas procure ajuda, não, né? Não custa procurar aí uma ajuda espiritual, se você desconfia disso, né? Se essa coisinha aí bateu em você, tipo, vai atrás. Beleza, e vamos para o próximo relato, que é Minha Intuição Me Livrou da Morte. Olá, Ana, sua linda. Esse é o meu primeiro relato e eu espero que gostem. Eu sou a fulana e eu sempre quis dizer isso. Eu tenho 36 anos, moro na zona leste de São Paulo e gostaria de contar um relato que aconteceu comigo, de um livramento de morte. Se houver nomes, já estarão trocados. Vamos lá. Ana, na sexta-feira agora, dia 8, no caso é de 2023, no dia 8 de setembro de 2023, eu marquei um encontro com um rapaz. Eu estou recém-separada de um namoro de quase 3 anos. Então agora que eu tô começando a curtir e conhecer uns gatinhos. Nessa sexta-feira em questão, eu e o André marcamos de nos encontrar às 9 horas da noite. Ele ia passar na minha casa para me buscar, para darmos uma volta, enfim. Por volta das 5:30 da tarde, eu cheguei em casa, pois estava trabalhando. Ele chegou na casa dele um pouco depois e disse que iria descansar um pouco e eu disse que faria o mesmo. Porém, Ana, na minha cabeça, eu via uma cena de um carro capotando. Porém, fiquei pensando, será que é um aviso ou é coisa da minha cabeça? Isso que é complicado, né? A gente não saber diferenciar. Se é um pensamento intrusivo, se é né? Ou se é um aviso, eu não sei, uma visão. É difícil. Bom, antes que eu me esqueça, eu sou um bandista. Iniciei na religião há pouco tempo. Mas a mediunidade está em mim desde sempre. Minha intuição, então, não fala, ela grita. Aí já é, né? Já é melhor, assim, digamos, eu acho. Então, por volta das 7 horas da noite, o André me manda uma mensagem falando que está no hospital com a sua avó, pois a mesma estava com a diabetes e a pressão alta. Eu logo pensei, será que é verdade? Muito, como diz a Penélope, muito estranho, muito estranho. Será que é verdade? Ou ele inventou essa desculpa? Mas a todo momento ele falava comigo, dizendo que lá estava cheio, que gostaria muito de me encontrar aquela noite, mas não sabia a hora que ele ia sair de lá. Então, por volta das 8 da noite, eu fui tomar um banho. E ao sair do banheiro, eu ouvi a voz da minha mãe na minha cabeça, que dizia assim: Fulana, se você tiver que sair hoje, não saia. Fulana, não saia. Aí, novamente, eu via um carro capotando. Essa visão ficava aparecendo para mim a todo momento, Ana. Só que depois que eu ouvi a minha mãe dizendo isso, aí eu tive a certeza de que ia nos acontecer alguma coisa se a gente fosse sair naquele dia. Um detalhe importante é que a minha mãe não mora aqui perto de mim, ela mora no litoral de São Paulo. E eu sou da zona leste de São Paulo. Nesse dia eu não havia conversado com a minha mãe. Não tinha como ela saber que eu teria esse date. Ana, as horas foram passando. Quando deu 11h30, ele disse: Gatinha, ainda tô aqui. Aí eu falei: o sono já tá batendo também. E aí eu fui dormir, Ana. Resumindo, não rolou o nosso encontro, mas ainda bem. No sábado, nos falamos o dia todo via WhatsApp, falei para ele da visão que eu tive e da voz da minha mãe pedindo para eu não sair. Ele também é um bandista. Aí ele perguntou se eu havia ficado brava. Eu disse que não, que eu aprendi uma coisa. Quando combinamos algo e não dá certo, é livramento. Livramento de alguma coisa. Que não sabemos o que naquele momento, mas depois vamos saber, ou não também às vezes. Levem isso para a vida de vocês, assombrados.
Bom, eis que hoje, no domingo, a amiga da minha mãe me liga, dizendo que na noite de ontem, de sábado, a herê da minha mãe veio em terra e, chorando muito, disse: a moça chata ia morrer, o carro, bum! Moça chata sou eu, a fulana, pois é assim que a herê da minha mãe se refere a mim. E ela chorava e falava: a moça chata no carro, bum! E ela ia morrer. Falava assim. Ana, na hora que eu ouvi isso, só foi assim a confirmação de que aquela visão que eu tive era do acidente que era para eu sofrer. E que a minha mãe, mesmo longe, estava sentindo que algo ia acontecer comigo e falou comigo mentalmente. Que isso, assombrados, fique de alerta. A nossa intuição é algo que não devemos simplesmente deixar para lá. Temos que ouvi-la sempre, pois se não ouvirmos, pode acontecer algo muito sério. E Ana, graças à avó dele, que não deu pra gente se ver. Mas, sinceramente, depois de ter escutado também a voz da minha mãe, se ele viesse me buscar, eu não iria entrar naquele carro mesmo. Eu ouço muito a minha intuição. E com o desenvolvimento que estou tendo na minha religião, estou sentindo que a cada dia minha mediunidade vem se aflorando. Não tem nada assim de muito sobrenatural, mas que fique de alerta sobre a intuição. Ela nunca falha. Escute sempre a sua intuição. Eu sou grata a Deus e à espiritualidade de luz que me guia. Sou grata pelo livramento. Gratidão. Olha só, mas é o que eu falo então. No caso dela, veio isso daí, né? Veio aquela coisinha. Mas aí você fica, é ou não é, não é, não é. Aí no caso dela veio assim, a voz da mãe falando claramente. Aí ok, beleza, entendi, foi claro, entendi. Mas quando a gente não entende, a gente não recebe voz, a gente não recebe um recado, você só fica naquela. E aí de repente vai, acontece, aí você fala, ela era mesmo verdade, era, mas como que eu ia saber? Agora então, será que pra gente aprender a ouvir, né, essa nossa, deixa eu só subir aqui, a intuição, a gente tem que trabalhar isso, aprender a olhar mais para dentro, aprender a se escutar, e conforme a gente vai aprendendo isso, talvez naquele momento em oração, em silêncio, ou talvez naquele momento de meditação, sabe? E aí quando a gente aprende, a gente começa a saber diferenciar ou começa a ter uns recados mais claros, né? Pra gente que não tem a mediunidade assim muito aflorada, né? Porque é complicado. Eu já cheguei a sentir umas coisas assim, mas não sei, não foi muito claro. E aí fico naquela. E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse ido? Eu já contei aqui algumas vezes pra vocês. Teve uma vez que tava tudo certo pra gente assistir um filme. Eu ganhei os ingressos pro cinema. Chamei minha amiga pra ir lá em casa. Ela falou com os pais dela. A gente tinha uns 13 anos na época. Falou com os pais dela. Eles deixaram. Acho que levaram ela lá, não sei. Tava tudo certo. Meu pai tava trabalhando. Ia só eu, essa minha amiga. Acho que mais uma segunda amiga. Uma terceira, né? Eu e mais duas amigas. E minha mãe. A gente tava no ponto de ônibus pra ir pro cinema à noite. Tipo, sei lá, era umas 7 horas, porque já tava escuro. Umas 7 horas. Começou a me dar um negócio de não ir. Começou a me dar um negócio. E aí eu falei, não vamos. Eu não sei, mas não quero ir. Não sei explicar. Mas sabe aquela coisa, eu sinto que não devemos ir. Não sei porquê. Aí eu lembro até da minha amiga, Ana, não acredito. Não sei, porque eu não ia sozinha, né? Minha mãe, que a gente tinha 13 anos, é minha mãe que ia. E aí nessa de eu falar, não sei o que lá, a gente, tipo, não foi. Voltou pra casa e tal. E só que eu não sei o que teria acontecido. Eu acho que ele não foi, será que a gente foi? Eu não sei, agora fiquei na dúvida, não lembro direito. Eu acho que a gente não foi, a gente voltou. Mas vou ver se essa minha amiga lembra dessa história pra ela falar. Se a gente foi, se a gente não foi.
Agora eu fiquei confusa, mas eu acho que a gente não foi. Mas eu lembro desse sentimento, desse negócio de... Mas não sei, outra vez também eu tava com a viagem também pronta, marcada, paga. Era de escola também, pra ir pra Pinacoteca. Eu sempre quis ir pra Pinacoteca, em São Paulo. E só que chegou assim, quase praticamente na véspera. E veio esse negócio de novo, não vai. E eu, por que, gente? Mas, não quero ir. Aí inventei uma desculpa lá, falei que tava vendendo o ingresso, e aí um outro rapaz estava interessado em ir, acabou comprando, eu falei, sei lá, tô com muita cólica. E, né, pra não ter que dar explicações, porque o pessoal fica, mas por quê? Você tava tão empolgada, mas por que não vai? Eu falei, porque dei um sentimento aqui. E nessa época eu devia ter uns 16 ou 17 anos. Eu não sei, não fui, o pessoal foi, deu tudo certo, foi, voltou, não aconteceu nada. Aí ficava pensando, será que eu tô ficando paranoica? Será alguma coisa assim, saúde mental? Ou será que é... Então, aí a gente fica nessa, sabe? Se você fala, peraí, será que eu tô ficando paranoica? Aí você tá andando numa rua e de repente vem um negócio assim, vai pra outra rua. Aí você fica, vou, não vou. Aí você, vou, não vou. Eu vou. Aí você não sabe, nada acontece de repente. Mas você fala, mas e se eu especificamente era pra acontecer comigo? E se naquela rua eu tivesse cruzado com alguém, sabe? Porque um passo muda a nossa vida, pode mudar a nossa vida, sabe? Aquelas coisas. Então, é complicado pra quem não tem o recado claro. Mas será que a gente não pode se treinar pra começar a entender melhor essa intuição, eu ter mais clareza nesses recados que vai saber a gente recebe da espiritualidade, não percebe? Tem muito relato aqui de livramento desse tipo assim. Teve uma outra vez também. Olha, gente, tudo relacionado a ônibus, essas coisas, né? Que eu também não quis. Eu acordei, não quis ir pra escola, simplesmente não quis ir. Mas como nunca faltava, e também não menti, não falei, tô com dor de barriga, nada. Falei que eu simplesmente não queria ir, não sabia por quê. Minha mãe deixou faltar. E nesse dia, assim, o ônibus escolar bateu na 2 ruas acima da minha, de frente com outro ônibus de linha que vinha lá. Não foi nada muito grave, mas teve criança que cortou a testa, o motorista quebrou o braço, sabe, assim. E aí eu fiquei pensando, eu não quis ir. Aí depois eu fiquei pensando, será que foi culpa minha? Porque se eu tivesse ido, eu acho que ele tinha entrado na minha rua, não tinha batido no ônibus. Aí eu comecei a me sentir culpada. Não sei, vai saber, né? Não sei. Beleza, vamos pro próximo relato, que é as 2 vezes que estive na Terra-média. Na Terra-média? Oi, Ana e Assombrados, tudo bem? Eu vim contar hoje o meu relato. Não haverá nomes, se tiver estarão trocados. Talvez o pessoal não acredite muito, ou ache que houve sugestionamento, fui sugestionada. Mas eu vou contar mesmo assim, porque eu não sei explicar as minhas sensações. Ana, o meu relato é sobre as 2 vezes em que eu estive no mundo do Senhor dos Anéis, na Terra-média. Isso é, se acreditarem em realidades paralelas. Eu acredito. Bom, a primeira vez eu tinha 6 anos. Opa, peraí, quantos anos você tem agora? A primeira vez eu tinha 6 anos e não conhecia o livro nem o filme ainda. Eu nunca tinha ouvido falar. Bom, eu não costumo me lembrar de sonhos claramente, mas desse eu lembro de cada detalhe. Pro pessoal que conhece, eu me vi num local semelhante às ruínas de Amon-Hen. Eu não sei se é assim que fala. No filme, sabe? Mas eu só fui descobrir isso anos mais tarde, quando assisti o filme. Eu me lembro exatamente da mata, de pedaços de estátuas no chão que se misturavam ao verde da mata, do cheiro da terra e de ouvir o rio ao longe. Lembro que andei por horas por ali e me lembro do quão impactada eu fiquei com isso. Me lembro que andei e cheguei numa espécie de vila que era toda nas árvores,
com folhas enormes, sob as quais o povo vivia, e guerreavam, pois muitos pareciam ser guerreiros. Me lembro que andei no meio do povo fazendo suas tarefas para lá e para cá e olhava tudo. Um homem muito bonito parecia ser o único ali a me ver. Me lembro que ele falou que eu tinha viajado para outro mundo e eu sorri. Me lembro de acordar sorrindo e foi um dos únicos sonhos que eu guardo com detalhes depois de mais de 15 anos. Mais tarde, quando assisti aos filmes e li os livros, me toquei que a Cidade das Folhas poderia muito bem ter sido Lothlórien. Talvez, não sei. Só sei que me lembro de ficar em choque quando assisti o primeiro filme da trilogia e vi aquela imensa cabeça de uma estátua em meio à floresta e às ruínas, pois foi exatamente como sonhei. A segunda vez foi um pouco mais bizarra. E nessa vez, até aceito falarem que foi sugestionamento, pois já conhecia a saga. Eu já estava com os meus 22 anos e tinha voltado para a casa dos meus pais por um final de semana. Eu possuo um problema muscular no tórax e às vezes o meu músculo aperta um nervo, tipo fisgando. Só que isso costuma durar segundos de dor e aí tudo volta ao normal. No entanto, nesse dia eu estava sentada na minha cama quando senti essa fisgada e me lembro de gritar de dor chamando pelos meus pais e a minha vista chegou a embaçar. Depois disso eu não me lembro de nada. Eu acordei no chão com a cabeça doendo muito e o meu pai me dando tapinhas na cara assim para que eu acordasse. Segundo ele, eu apaguei durante uns 8 segundos, mas aí que é o estranho. Talvez quem já leu a história da lâmpada do cara que viveu uma vida desmaiado irá imaginar o que aconteceu. É isso, da lâmpada? Do cara que viveu uma vida desmaiado? Bom, nesse tempo que eu fiquei apagada, eu não cheguei a viver uma vida, mas eu cheguei a ver parte de uma. Quando desmaiei, me vi em outro lugar. Numa campina imensa que cheirava a mato e cavalos. Outra vez, quem é fã de Senhor dos Anéis pode imaginar que eu me sentia em Rohan. Me lembro que novamente andei. O clima era bem seco e o sol me deixava cansada e suada. Me lembro de andar pela pastagem e subir uma colina até avistar um destacamento de homens em cima de seus cavalos. Eu corri até as charnequinhas do que parecia uma vila e o destacamento veio até mim. Me lembro dos homens loiros e enormes vindo até mim a cavalo, como no filme, e falarem algo, mas eu não consegui entender o que diziam. Nessa hora, acordei com meu pai me socorrendo. É isso, Ana. Talvez não tenha sido outro mundo, talvez tenha sido lembranças de outra vida. Eu não sei dizer. Porém, o que sei é que foi estranhamente bizarro a primeira vez. E até hoje sou completamente fascinada por aquela cena na floresta. Tanto que o meu protetor de tela é uma foto de uma cabeça das estátuas caídas no chão da floresta. Acredito que achem fácil se procurarem ruínas de Amon-Hen no Google, como é a imagem. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Às vezes eu penso assim, será que de fato esses mundos assim não existem mesmo em uma dimensão paralela? E quem escreveu a história também acessou esse mundo, viu isso antes de criar e aí criou baseado no que viu. Mas às vezes não fala assim abertamente para todo mundo, né? Porque sabe como é. Mas às vezes o criador também acessou o mesmo local. Por isso a riqueza de detalhes. Mas também a gente sabe que esse mundo do Senhor dos Anéis é também baseado num folclore, né, em outras ideias, de certa forma também em outros tempos, né, medieval e não sei o quê, para ter essas referências. Então, como você disse, será que também não faz parte de um local, tudo de uma vida passada?
em algum local por aí, em alguma época, não sei. Ou, como eu disse, você teria acessado o mesmo lugar que o Criador acessou, né? Às vezes nem ele lembra assim conscientemente. Fala, eu sonhei ou eu fui para tal lugar. Mas aquilo estava na mente dele. Não sabia como, mas estava, e de repente, sem ele saber, ele também já foi para o mesmo local. Então, de repente, esse mundo do Senhor dos Anéis de fato existe em algum lugar, numa outra dimensão. Ai, que legal, eu quero ver essa dimensão também. Quero ir. Vou fazer ser o negócio da realidade desejada. Cadê? Deixa eu só anotar aqui. E vocês? Alguém já passou por uma experiência parecida? Conta pra gente que a gente quer saber. Se for comentar, que seja sempre com respeito. Vamos pro próximo relato, que é Homem Sombra do Alpendre. Vamos ver. Meu nome é Fulana, tenho 20 anos e sou... Olha! Daqui, de São José do Rio Preto. E essa história aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Sim, eu era pequenininha, mas sempre tive memória muito boa quando se trata do passado e coisas da infância. Eu também. Bom, eu morava em uma casa com a minha avó. Eu morava em uma casa com a minha avó, com a minha irmã e com a minha mãe, na zona norte da cidade. E os meus tios moravam em um outro bairro vizinho, bem próximo ao nosso. Porém, todos os dias, quando saíam do serviço, passavam em casa para ver minha avó sentar na varanda e conversar um pouquinho antes de ir para a casa deles. E nesse dia, como de costume, isso foi feito. Estávamos todos ali no alpendre, na varanda da frente de casa que dava para a rua. Estávamos ali conversando, era final de tarde, começo da noite, lá pelas 6 horas. E eu sempre fui uma criança muito criativa, porém, acredito que tive uma mediunidade aflorada, mas nunca fui atrás para saber se realmente sou médium ou não. E muito curiosa também em relação ao sobrenatural, porém, sempre com muito medo. Normal. E o motivo de eu achar que tenho uma certa sensibilidade ao sobrenatural se dá pelo fato de que a minha irmã conta que eu tinha alguns amigos imaginários e que sempre que ela perguntava o nome deles, eu sempre falava os mesmos nomes e as mesmas características físicas. Por isso ela acredita que não eram tão imaginários assim. Porém, eu não me recordo de nada disso. Bom, mas voltando à história desse relato. Eu adorava brincar embaixo de um velho banco feito pelo meu avô materno, que faleceu antes de eu nascer. E nessa tarde, quando estava brincando embaixo dele, em certo momento eu olhei para o telhado do alpendre. E lá eu vi uma imagem que nunca mais vou esquecer. Havia ali um homem, ou melhor dizendo, a sombra escura de um homem, ou uma sombra escura no formato de um homem. Os olhos não existiam, era um buraco branco. Eram 2 buracos brancos. Ele estava em cima do telhado, mas inclinado para olhar para baixo. Eu apontava e mostrava para os meus familiares, morrendo de medo, mas ninguém me ouviu e nem viram nada, porque quando olharam, o ser já havia sumido. Até hoje eu não encontro explicação para isso, mas aconteceu de verdade. Nunca mais presenciei nada do tipo, mas vira e mexe eu sinto que estou sendo observada, principalmente quando estou sozinha ou no escuro. Ah, no escuro é batata. Apagou a luz, ficou escurão. Fala, meu Deus, tá tudo aqui. Olha lá, tá aqui. Eu vou ter que acender a luz, porque estou me sentindo oprimida. Ai. Mas, então, escuro, com os olhos brancos, a gente já viu... será que é o povo da sombra, o tal do povo da sombra? Das sombras? Que ela viu? Que tem esses olhos brancos aí, essa massa escura, você vê só a silhueta, né? Uma sombra escura só, mais tem os olhos brancos ou reluzentes, não sei. Alguém já viu algo assim? Conta pra gente. E vamos agora pro último relato de hoje, que é curtinho.
alguém tentou me beijar. É uma moça que nos conta. Eu sou casada, porém o meu marido, em um dia aí, foi assistir televisão na sala e acabou pegando no sono por lá. E eu dormi no quarto sozinha. Na madrugada, eu ouvi alguém batendo na porta do quarto e pensei que fosse meu marido. Acordei para abrir a porta, pois eu tenho o costume de trancar a porta e várias vezes eu já tranquei ele para fora do quarto. Então, quando eu acordei, eu vi que o meu marido já estava na cama comigo. Ué, então voltei a dormir. Foi aí que eu estava ali começando a pegar no sono, quando senti algo subindo na cama, vindo assim do pé da cama para cima. Aí, quando eu fui mexer para ver o que era, eu paralisei. Eu estava deitada de lado, então eu não consegui ver. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer. Os meus olhos fecharam e eu só sentia uma sombra subindo e passando pelo meu corpo. Eu sabia que era um homem, pois eu escutava ele falando: "Olha pra mim, me beija, eu sei que você me quer. Seu marido nem tá vendo, me beija, eu sei que você quer." Eu só ouvia em pensamento, mas eu sentia passando por mim. Então eu percebi que não poderia ser algo bom e falei para aquilo parar. Porém ele repetia: "Você quer? Me beija." Então eu comecei a tentar orar, pois eu só lembrava do Pai Nosso e mais nada. Só que eu não conseguia dar continuidade na oração. E aquele ser continuava ali e conseguiu me beijar. Foi quando eu consegui lembrar da oração do Santo Anjo do Senhor. E foi quando eu comecei a orar. E então consegui me mexer e levantei da cama. Quando peguei o celular para ver a hora, era 3 horas da manhã. Isso tudo aconteceu muito rápido. E eu tenho certeza de que não foi um sonho. Gente, um íncubo se encaixaria num íncubo? Ou um espírito mesmo que tava por aí querendo? E por que ele falava você quer? Era só uma tentativa de convencê-la? Ou ele por algum motivo achou que ela queria? Será que alguém de uma vida passada que, tipo, a encontrou aqui, não sabe que agora é outra vida, que ela não se lembra de nada e ainda acha que aquela pessoa lá daquela vida? Mas será que foi só isso? Pronto, acabou? Ou isso ficou aí atrás dela? Gente, abusado. Por isso que fala, a gente tem que fazer oração mesmo, né? Pra dormir, porque chega uns abusados. Será que ele sentiu... Mas ele veio depois que o marido tava lá, ainda fala se o marido nem tá vendo. Oxe, espírito abusar. Olha só. Ó, Dona Flor e seus 2 maridos. Não é, gente, eu nunca assisti de fato assim inteiro e tal. Eu era criança e depois nunca assisti também. Mas em Dona Flor e seus 2 maridos, não se trata não é um espírito de um ex-marido, uma coisa assim que fica por lá também? Mas olha só, e olha, tem vários relatos aqui, né, desse lance que o marido sai, olha só, o marido sai e aí alguma coisa vem. E aí a mulher muitas vezes acredita que é o marido que tá voltando do trabalho, esqueceu alguma coisa, não sei o que, e daí vai ver, ou não é ninguém, na hora que vê não tem ninguém, mas ela sentiu ali, sabe, porque chega sempre de uma forma maliciosa, digamos assim. Ou não tem ninguém, ou ela vê que é o marido, mas a hora que olha direito, fala, não, você não é. É alguma coisa tentando se passar por ele, pra se achegar assim. Então, alguma coisa se aproveita ali da ausência, acha que tem legalidade de deitar. Será que porque o marido dormiu? Mas daí ferrou, né? Porque
No momento que você não dorme ali, você fala, ih, Laia, vou ser visitada. E eu já vi histórias assim, de assim, quando o marido tá, não acontece nada. Quando o marido não tá, alguma coisa vem. Ai, ai. Eu já tô pensando. Não. Já estou pensando. Ai, se a gente tivesse na live exclusiva, vocês nem sabem os assuntos que tava saindo. Bom. Mas é assim, a gente, né, leva às vezes o assunto na brincadeira, mas existem casos muito sérios em relação a isso. E não é muito falado, porque é constrangedor, né? Como que você fala, foi um abuso. Ela não podia se mexer, nada, e o sei lá o que tava por lá forçou um beijo nela, mas existem coisas piores. Existem casos onde se força outra coisa, onde a pessoa acorda e se sente de fato machucada. Mas o que você faz? Você vai na polícia fazer um boletim de ocorrência? Quem fez isso com você? Como que você vai explicar? Porque daí, se você for, vão começar a desconfiar, é óbvio, de pessoas ao redor. Do marido, de alguém que tá junto, de alguém que pode ter entrado. É o que aconteceu com a Carla Moran. Ela era abusada por algo invisível. E num momento eles começaram a desconfiar até do filho, mas do filho dela e não sei o que, sabe? Porque como que você vai explicar que é algo invisível? Que é um espírito, sei lá o quê, que tá fazendo isso? Mas existe. Acontece. O que é exatamente assim, não sei. Ah, é da cabeça da pessoa. Não sei. É demônio. Não sei. É espírito, obsessor, não sei o que lá, de outra. Não sei. Mas acontece. E as pessoas. Acontece com o homem também, tá? Mas. As pessoas ficam encabuladas de contar. Mas aqui vocês podem contar. Porque é todo mundo anônimo, tá bom? Não vai falar quem é quem, a menos que se identifique depois nos comentários. Aí. Mas é que alguns ainda desses casos que as pessoas contam, a gente deixava lá pro proibidão, porque a pessoa, né, relata assim, e às vezes a gente vai contar uns detalhes aqui que acaba ficando meio tenso demais, e aí, né, mas acontece. Como no caso dela foi um beijo, mas existem casos que são muito mais invasivos, digamos assim. E aí vai ver, não tem nada lá. Não tem ninguém. E às vezes é recorrente. Não é uma vez só. Estranho, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se vocês tiverem algum relato, envia pra gente. relatos@assombrado.com.br. Se for comentar que seja com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.